Eu separei 3 tópicos muito importantes sobre essa questão de Enoque. Todo mundo fala sobre Enoque. Me mandaram muitas perguntas sobre Enoque, o que eu acho, e a oportunidade de ler o livro. Como o pessoal fala qualquer coisa e às vezes confunde, ou às vezes pega um trecho da Bíblia e fala que foi lá de Enoque, né? Então Enoque, a passagem de Enoque na Bíblia é bem fraquinha. Fala um pouquinho lá em Gênesis, na cronologia, né, na genealogia também, e fala também lá em Judas, fala um pouco sobre Enoque também. E eu separei 3 perguntas muito importantes, que a primeira fala assim: tudo que fala no TikTok sobre Enoque é verdade? Então, assim, eu acredito de todos os vídeos que eu já vi no TikTok, principalmente aqui na plataforma no Brasil, 10% ali é verdadeiro, 10% no máximo, nem chega a isso, 10% apenas. Então, assim, eu vejo assim, tem gente querendo enaltecer, engrandecer o livro de Enoque, mas sequer tem lido o livro de Enoque. Sequer sabe o que se trata o livro de Enoque. O livro de Enoque é um livro maravilhoso, mas ele é muito complexo. Não tem o Apocalipse? Pois é, o Apocalipse não é complexo. O Enoque é a mesma coisa, mas o livro de Enoque ele é complexo do início ao fim. Né? Então, assim, as pessoas quando falam assim, Apocalipse, algumas pessoas têm até medo de ler o Apocalipse, né? Então, assim, o livro de Enoque, ele dá essa sensação já dos primeiros capítulos até o final. A segunda pergunta fala, por que Enoque não está na Bíblia? Essa pergunta, gente, é uma pergunta, como eu posso dizer, chave. Porque Enoque, querendo ou não, é uma figura muito importante para nós, que cremos numa divindade, que cremos em Deus. Então, assim, você que tem fome, tem sede de Deus, quer aprender mais um pouco sobre Deus, você precisa ler Enoque. Porque é o seguinte, a Bíblia é sagrada, por mais que ela seja linda, por mais que ela seja verdadeira, por mais que as pessoas protejam, a Bíblia Sagrada fala, eu acredito, 10 a 20% sobre Deus. Na verdade, fala mais sobre o acontecimento dos fatos, de criação de pessoas, o que Deus estava bravo, Deus queria castigar, Deus queria livrar, Deus queria dar uma mensagem, mas nada concentrado em falar sobre Deus. Já Enoque, o livro de Enoque, tem uma concentração que fala um pouco mais sobre a divindade de Deus, dos anjos, que também é muito importante. Eu acredito assim que toda pessoa que fez teologia, que faz teologia, ou que gosta, que crê em Deus, precisa ler o livro de Enoque e entender que o livro apócrifo, que a maioria fala, né? Porque existem livros que não entraram lá na biblioteca bíblica, né? Que é a Bíblia é uma biblioteca, né? Então existem livros que foram dados como apócrifos. Só que eu acho que o livro de Enoque não entra nisso. Porque, na verdade, o livro de Enoque, ele dá um conflito de interesse. A Bíblia que foi forjada hoje, a Igreja Católica tem 73 livros. A Igreja Protestante, que é os evangélicos, é 66. Os evangélicos protestantes, falam que os 66 são verdadeiros, o restante são apócrifos. Já a Igreja Católica batizou em 73. Mas existem outros livros que não foi dado como livros verdadeiros. Né? Livro apócrifo é aquilo. É livros que são ou não verdadeiros. E como que isso acontecia? Era os fatos, que alguns diziam uma coisa, aí outros diziam a mesma coisa. Aí, quando juntava esses contos, um dizia uma coisa, outro dizia a mesma coisa, outro a mesma coisa, eles davam como se aquele livro fosse verdadeiro. E o livro apócrifo é quando alguém dizia uma coisa, alguém dizia outra totalmente diferente. E isso dava conflito. Só que o que eu digo que dá conflito no livro de Enoque é conflito dos interesses, porque a gente sabe que o livro de Enoque é um livro muito cru. Isso que é legal, e se encaixa na terceira pergunta, que é, você acredita no livro de Enoque? Sabe por quê? O livro de Enoque, hoje, tem muitos ateus que inventam de ler o livro de Enoque e começam a acreditar em Deus. Sabe por quê? Porque o livro de Enoque está cru. No máximo que você vai ter ali, talvez, é erro de tradução, no máximo. Você não vai ter lá erro de concordância, você não vai ter lá erro de costume de antes para hoje. Então tá cru, tá muito cru. E hoje a Bíblia Sagrada, hoje ela passou por diversos tipos de mudança para alinhar os dias de hoje e alienar os dias de hoje. Essa é a verdade. E já o livro de Enoque tá cru. E eu indico você que ama Deus, que gosta de Deus, que espera algo deste mundo, você precisa ler o livro de Enoque. O livro de Enoque não é satânico, tá? Que eu acredito que você precisaria ler também um livro satânico. O livro de Enoque não é um livro apócrifo. Infelizmente, o livro de Enoque é um livro muito pesado. Pesado por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela por mais ser tão organizada e bonita,
mas ela tem um certo fascínio, que é onde os seus líderes usam, padre, bispo, apóstolos, pastores, que é uma forma mais de recompensa, né? Uma forma mais de promessa. Mas o livro de Enoque é tratar, não tem essa. Tá? O livro de Enoque não tem essa. Eu li, eu não posso dar aqui uma base teológica, porque eu não li com interesse de dar conclusões teológicas. Eu li com interesse de, eu li o livro de Enoque. Né? O livro de Enoque, na verdade, na cronologia, existiu ali entre o capítulo 6 da Bíblia que hoje a gente tem em mãos. Né? Porque até então, quando fala assim, Gênesis, as pessoas pensam, é o livro mais antigo da Bíblia. Mas, na verdade, o livro mais antigo da Bíblia não é Gênesis. O que está lá escrito lá na Bíblia. O livro mais antigo é Jó. Porque quem escreveu Gênesis, que eles dizem, é Moisés. Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, o que acontece? O livro de Enoque é mais antigo do que o livro de Jó. Só que a Igreja Católica, infelizmente, ocultou. E hoje, se você pesquisar, eu acho que acredito já tem até nas livrarias o livro de Enoque. Eu li através de um PDF. E ali traduzido, um livro é fantástico. Então eu indico. E se eu acredito que é verdadeiro, lógico que é verdadeiro. Nós estamos falando do livro de um homem que se transcendeu, chegando a oportunidade de chegar a falar com Deus. Teve um que teve essa transcendência. E o que é mais engraçado é que todos esses que se transcenderam, eles saíram de uma maneira estranha, não é verdade? Tipo assim, Moisés morreu, mas ninguém viu o corpo dele. Por quê? Porque ele transcendeu. Assim como Enoque. Enoque morreu? Morreu também, só que ele transcendeu. Quem é o outro que transcendeu? Jesus. Jesus morreu, mas também ele transcendeu. Então, essa é o que vai acontecer se surgir realmente, se acontecer realmente um arrebatamento. As pessoas vão transcender. Então, o que acontece? O livro de Enoque, nós precisamos saber, porque o livro de Enoque foi o primeiro homem a ter uma vontade, a crer em Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ele transcender. E o único trecho que fala na Bíblia é que a atmosfera dos céus sucumbiu, né? E um dos maiores motivos, que além dos interesses que eu falo, né, que a Igreja Católica perderia muito poder se divulgasse o livro de Enoque. Mas eu acredito que um dos maiores motivos da Igreja Católica, ou daquele evento lá de Niceia que aconteceu, não ter colocado o livro de Enoque, foi porque no livro de Enoque mostra bem claro que todas as cagadas que a gente vive hoje nesse mundo foi a culpa dos anjos, não nossa. Porque até então, se você perceber bem no livro de Enoque, o pecado de Eva e Adão foi muito... Na verdade, não foi esse pecado aí que todo mundo fala. Porque é muito estranho realmente, no momento que você tem um conhecimento, você achar, como pode? Deus colocou uma árvore ali para simplesmente testar? Só que não foi isso. Deus colocou um livre-arbítrio. Realmente existe um livre-arbítrio até hoje. O que eu acho mais esquisito é as pessoas acharem que os céus e as coisas que estão ao nosso redor parou. Porque simplesmente está escrito na Bíblia, uma cronologia, e que tudo vai acontecer conforme está na cronologia. Mas não, as coisas ainda acontecem. Se eu te falar que até hoje tem anjo que se rebela contra Deus, acontece. E o que é mais incrível do livro de Enoque é falar que existe abismos, né? Na Bíblia, poucos falam sobre inferno, né? Poucas passagens. Mas assim, lá no livro de Enoque não fala sobre inferno. Lá no livro de Enoque fala sobre abismo. Você sabia que existe abismo para sols, estrelas errantes? Porque tudo que Deus construiu, Ele construiu para dar vida. E a gente acha que tudo na vida se resume apenas a nós. E não. Tudo se resume à vida, cara. Existe... Para vocês entenderem, existe um cemitério galáctico. Existe um cemitério galáctico. Só de sols, cara. Quando você lê o livro de Enoque... E sabe o que é mais engraçado? Olha, isso vai bugar a cabeça. Marvel usa muito trecho do livro de Enoque para colocar no Motoqueiro Fantasma. Se você vê o Motoqueiro Fantasma e ler o livro de Enoque, você vai saber que aquele espírito, né, que se transforma naquele homem, que se transforma no esqueleto, que é a justiça e tal, existe esse espírito lá, que é o espírito da justiça, né? Os Guardiões da Galáxias, que tem na Marvel também, tá lá no livro de Enoque, que inclusive foi esses guardiões que fizeram toda a cagada. Porque Deus pediu para eles virem aqui para a Terra, o que aconteceu? Os caras se apaixonaram pelas mulheres daqui. E aí, meu amigo, Deus não queria conversa com esses anjos. E aí, quem é que intercedia por esses anjos?